Aqui também. Ok, pessoal, então estamos iniciando a nossa aula de hoje, tá? De introdução ao direito. É sempre, né, uma alegria e satisfação estar aqui com vocês, né? A gente sabe que a disciplina de introdução ao direito é essa disciplina que tenta apresentar o direito para vocês, né? É um desafio em função da quantidade de situações, mas, por outro lado, é algo assim muito prazeroso, porque a gente está tomando as primeiras informações das questões assim mais gerais do direito, tá? Nesse sentido, nós vamos agora, né, mostrar aqui para vocês, até em função da organização aqui dos conteúdos, eu vou compartilhar a tela, tá? Mostrar o que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês. Nós vamos ter dois momentos, tá? Um primeiro momento, a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos jurídicos fundamentais, tá? Então, vocês podem ver, professor, mas aqui é a temática, a discussão da semana passada, sim, porque em função de um feriado que nós tivemos, que na programação de aulas, que é o feriado municipal, tá? E também em função da aula inaugural, a gente tem aí uma temática, eu não diria em atraso, mas a gente vai poder discutir as duas temáticas hoje, tá? Quando que a gente fala, né, em conceitos jurídicos fundamentais, tá? Nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar as questões aqui de, principalmente, né, de instituições e institutos de direito, tá? Só um minutinho que eu vou abrir e fechar aqui o Zoom novamente, tá? Só preciso informar aqui, vou fechar aqui. Então, aqui só para... deixa eu só ampliar aqui, que eu acho que para vocês fica melhor quando está maior, tá? Sempre, antes da gente adentrar nas questões mais atuais, tá, gente? É importante que vocês verifiquem o seguinte, tá? O que nós estudamos até agora? Nós definimos, ouvimos definições de direito. Se a gente compreende essas definições de direito, nós compreendemos melhor o que são instituições e institutos jurídicos, tá, gente? Quando eu falo de instituições e institutos, vocês vão perceber que são situações do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. A família, o Estado, né? São situações que são muito próximas, né? E os institutos também, eles estão muito próximos da gente, então não é um conteúdo difícil, muito pelo contrário, tá? Justamente é um conteúdo que facilita a nossa compreensão do direito. Então, observem como é importante a gente partir da definição ou dos conceitos de direito para que a gente possa entender melhor, tá? Entender melhor essa questão das instituições e dos institutos, tá? A primeira situação, conjunto de normas que regulam a realidade social, tá? Então, sempre que a gente vai falar em direito, a gente está falando de normas, né, que visam regular a realidade social, e se ela regula, ela também evita a existência de conflitos sociais, tá? Então, este é um dos passos, tá? É um dos caminhos ou um dos objetivos da existência de normas, tá? Evitar a existência de conflitos. Por quê, gente? Se houvesse apenas
não houvessem normas, olha o que poderia acontecer. A gente ia viver o tempo todo com conflitos, mesmo assim, quando há conflitos e há todo dia, vocês podem observar o que aconteceu ou vem acontecendo no Brasil. Abre as escolas, não abre as escolas. E o papel do direito, né, do Estado democrático de direito, é que se cumpram as decisões tomadas justamente para evitar conflitos. Uma das questões, eu não sei se vocês perceberam ou se vocês acompanharam, uma juíza tomou uma determinada decisão que impedia a abertura de escolas. Meus amigos, dentro do Estado Democrático de Direito, eu posso discordar, tá, de uma decisão de um determinado magistrado, mas qual é que é o meu papel? Qual é que é o papel do profissional do direito? Você vai brigar por aquela decisão aonde? Tá? Você vai brigar por aquela decisão, tá? Lá no judiciário, você vai levar essa decisão para o tribunal, tá? Então, por isso que a gente não pode, dentro do Estado Democrático de Direito, achar que as decisões, tá, elas são tomadas pela força, tá? As decisões pela força eram antes da existência do Estado, tá? Antes da existência do Estado, tá? Isso que... Deixa eu ver quem aqui está tentando entrar. Por isso que, de um modo em geral, as instituições, elas buscam apaziguar, pacificar, né, as questões sociais, tá? Então, gente, o direito como normas, né, e que quer evitar conflitos sociais, mas o direito, ele também permite, olhem aqui, gente, que a gente possa exigir a prática de determinados atos, tá? Ou que as pessoas se abstenham de ter determinados atos, tá? Um exemplo, alguém vem praticando um determinado assédio, alguém vem difamando uma determinada pessoa, então eu tenho como, ou fazendo ameaças, tá? Então, vocês estão percebendo, em nome dos preceitos, das normas, eu posso ir até o judiciário e pedir para que a pessoa se abstenha, né, de praticar determinados atos, tá? Então, é nesse sentido que o direito, quando a gente fala na questão de preceitos, tá? Quando a gente fala na questão de preceitos, tá? A gente fala naquilo que nós já vimos aqui, né, a lei das normas positivas, tá, que formam aquilo que a gente chama o direito positivo, tá? O direito positivo, ele é composto pelas normas positivadas, o que são aquelas normas escritas, mas também a gente fala em termos de costumes. Lembram que a gente viu na semana passada aqui, tá? Nas semanas anteriores, nós conversamos sobre isso, tá? Da mesma forma, a gente, quando a gente fala de preceitos, surge o direito no caso positivo, mas surge também um dever subjetivo. O que é? Dever de cumprir as normas jurídicas. Então, se há normas existentes, no caso, na sociedade, o que a gente tem? Essas normas, elas geram direito, tá? Que são os direitos que são presentes nas próprias normas, mas há também um dever subjetivo que nós temos que fazer o quê? Cumprir as normas. Então, por isso que quando vem uma decisão judicial desfavorável, e você, na condição de advogado, não pode imaginar que você vai ter somente decisões favoráveis. E eu lembro, assim, de uma fala de uma senhora de idade que ela me disse o seguinte:
eu tenho um sobrinho que é advogado, interessante que ele me diz que no escritório dele eles não perdem uma ação. Tipo, que bacana, que legal. Né? Para essa senhora, né, a gente não vai contrariar ou não vou, mas daí eu ainda brinquei. Então ele deve escolher, ele não pega qualquer ação e ele nunca faz a defesa do réu. Tá? Porque em muitas situações o réu tem procedência, em outras tem improcedência, então, e observem que você, até na sexta-feira, eu tinha aqui uma consulta e a pessoa ela me perguntou o seguinte: você garante o resultado? Eu disse: não, eu garanto o bom trabalho e exatamente eu fazer tudo o que está ao alcance a partir dos documentos, das provas que você me apresenta. Agora, o resultado não depende de mim, tá? E mais, você está me trazendo aqui uma versão e eu estou confiando na tua versão. Eu não sei o que a outra parte vai apresentar como resposta e principalmente que documentos que a outra parte tem, tá? Então, nesse sentido, quando a gente fala que a gente pode praticar determinados atos, a gente pode ir até a justiça, tá, gente? Mas a gente não pode garantir, tá, resultado. O nosso trabalho de advogado é de meio e não de fim. Então, por isso que uma das questões assim bacanas do direito é a gente poder bater na porta do judiciário e exigir, né, aqueles direitos que estão descritos, mas também nós temos todo um dever de cumprir aquelas normas jurídicas, tá? Deixa eu só ver aqui uma situação. Então, tá. Pessoal, então, se o direito, só um minutinho aqui que eu vou. Tá, muito bem. Vamos continuar. Nós vimos há pouco, né, que aqui o direito é esse conjunto de normas que regulam a realidade social, tá? Olhem o que a gente está vendo aqui sobre as instituições jurídicas, tá? Então, agora a gente passa a olhar um pouquinho para esse aspecto das instituições. A questão da convivência humana. Alguém de vocês poderia descrever e me apontar, vem cá, onde é que você vive? A quem você está vinculado? Se você não quer falar, escreva. Kelly, com o teu esposo, como é que a gente chama o fato de alguém conviver com uma outra pessoa? Como é que a gente denomina essa organização social? Família?
tá? Família, tá? Muito bem. Então, observem que a família é uma das instituições, tá? Que outras, eu pergunto, que outras instituições a gente está vinculado? A que outras instituições a gente está vinculado? Sim, Eric, daí a família também, né? Tá? A questão do trabalho, as questões das organizações, tá? Ou você vai para a escola, você vai para a igreja, né? Então, vocês estão percebendo que a nossa vida toda, ela está acompanhada e organizada por instituições, ou seja, você nasce vinculado a uma organização e você termina a tua vida também vinculado a organizações. Então, é exatamente isso que nós passamos a estudar aqui agora, tá? Deixa eu ver. A existência e a convivência humana giram em torno de instituições, materiais e imateriais, tá? Então, que estabelecem certa ordem, concedem estabilidade, tá? E tornam possível a existência humana. Então, meus amigos, a primeira situação, você seria capaz de viver, de ter nascido e crescido sem estar numa família. Claro que a gente tem muitas histórias assim de pessoas que nasceram e que a antropologia, né, a sociologia apontam assim de pessoas que conseguiram sobreviver sem a presença de uma família. Mas olha a dificuldade que uma criança teria da continuar a sua vida, de sobreviver, se não tivesse o amparo de uma família. A que momento que uma criança consegue, por conta própria, buscar o seu alimento? Estão percebendo, né, o quanto que a família ela é importante para a continuidade, né? Então, e tornar possível a existência humana. Alguém doente, quem vai cuidar, quem vai assistir. Então, vocês estão percebendo que ali adiante a gente vai estudar obrigações de pessoas, tá? De obrigações de pessoas, tá? De obrigações de um membro da família com outros, de mútua assistência, né? Que as pessoas precisam uma ajudar a prover a outra, tá? Das questões de cuidado, mas não é por acaso, é pelo entendimento que o direito tem sobre a própria continuidade da vida humana. O quanto que as instituições são importantes. Mas por que se fixa lá no direito de família a questão da obrigatoriedade de um prestar alimentos, né, o genitor ou a genitora, quando não está na convivência, no caso dos filhos, tá, essa pessoa a prestar alimentos, ajudar a prover. Meus amigos, é exatamente por esse entendimento que nós temos aqui, daquilo que nós chamamos as instituições, né, que dão o quê? Uma certa ordem, estabilidade e existência à vida humana, tá? A gente vai ver determinadas estruturas jurídicas, tá, que são duradouras, tá? Se eu ver a questão do casamento, né, a questão da própria família, se eu ver a questão do Estado, tá? Se eu olhar para a situação do próprio judiciário, a gente está vendo, né, que são estruturas jurídicas duradouras, que não são da própria escola, da universidade, tá? Então, nós estamos vendo estruturas jurídicas que são muito duradouras, né, que não são recentes, muito pelo contrário, né, estruturas jurídicas que existem desde
muitos anos, tá? Daiane, tu me escuta? Ok. Tá. As instituições e institutos, então, fazem parte dessas estruturas, tá? É exatamente isso que a gente está vendo. Então, por isso que aqui a gente começa a analisar o conceito, o conceito no caso de instituição. Um conjunto de princípios. Se você tivesse que definir o que é a família, o que é o Estado, o que é a escola. E, aliás, gente, vocês podem perceber a importância da instituição escola agora por aquilo que as famílias estão passando, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo melhor alguma discussão. Todas aquelas pessoas que defendiam a tese que a escola não era necessária, que professor não era necessário, meus amigos, a pandemia mostrou o quanto a escola e o trabalho dos professores são importantes. Então, se vocês estão vendo manifestações de pais na frente de escolas, é porque os pais não sabem o que fazer com os filhos, não aguentam mais estar com os filhos, tá? Porque muitos pais, claro, trabalham muito, se dedicam muito, mas não tem a metodologia para acompanhamento ou formação pedagógica para acompanhar processos de educação, inclusive de alfabetização dos filhos e de acompanhamento, tá? Então, meus amigos, as instituições, quando a gente está falando aqui, são condições para que a sociedade continue. Nós estamos vendo isso agora, neste momento, tá? Então, por isso que, pelos costumes, né, a gente vai construindo instituições e a gente começa a perceber o quanto elas são importantes para o controle social, a educação, a construção de limites, tá? E também as instituições, elas buscam também satisfazer, né, as necessidades e desejos das pessoas em sociedade, tá? Quando a gente fala de instituições, nós estamos falando de um conjunto de normas estáveis que obedece a regras específicas e se organiza como um corpo social para certas finalidades. Vou dar um exemplo. Qual é a finalidade da igreja? Qual é a finalidade do Estado? Qual é a finalidade da escola? Qual é a finalidade, né, da universidade? Então, vocês estão percebendo que com isso nós vamos construindo uma espécie de pilares, tá, que vão dando rumo para a sociedade e mantendo essa sociedade. Então, o desespero de muitos pais, o desespero agora de muitas pessoas no sentido de retornar, embora o momento atual ainda seja um momento assim muito crítico, tá? A diminuir o número de mortes, mas está num patamar muito elevado, tá? Há um clamor da sociedade que não aguenta mais, que não consegue mais, né, deixar de enviar os filhos para a escola, tá? Então, nesse sentido, a gente começa a perceber que eu trago essa discussão não é para fazer a defesa que as escolas devem reabrir ou que as escolas devem permanecer fechadas. Eu trago aqui essa discussão para que vocês reflitam o quanto é importante, tá? E o quanto é necessário a discussão a respeito das instituições e o quanto que elas contribuem, né, para a manutenção e o próprio desenvolvimento da sociedade. Aliás, até se alguém puder ver uma notícia, certamente o que o tribunal agora às 18 horas, ele iria decidir, que eu acho que não é papel do tribunal decidir se a escola deve abrir ou fechar. Essa deve ser uma discussão da sociedade, tá? A partir de parâmetros, né, critérios, mas infelizmente
nós estamos judicializando tudo no atual momento, tá? Então, gente, de um modo geral, as instituições, elas podem ter um caráter político, tá? Quando a gente fala caráter político, estou falando do Estado, tá, gente? Então, o Estado, ele tem essa característica política, ele é composto por elementos políticos, então a gente também não pode achar que a política é uma coisa ruim, negativa para o profissional do direito, tá? Então, não é essa leitura que você deve ter, essa leitura é do senso comum, você deve ter a leitura do senso crítico, do senso reflexivo, do olhar filosófico, olhando para a política como uma situação boa, positiva para a sociedade, tá? A gente vê como exemplo, né, da instituição primária a família, a propriedade e o Estado. Então, observem que a gente ainda encontra muitos grupos, seja grupos jurídicos ou de pensamento apenas político, né, fazendo a defesa, né, da família. O próprio vereador, aquele Jairinho, não sei se vocês acompanharam, na plataforma de campanha e de muitos partidos, tá, principalmente conservadores, vocês vão ver muito essa questão da família, embora no dia a dia façam o que aquele vereador Jairinho fez. É só vocês olharem a propaganda política dele de vereador, tá? Tá ligado a esses políticos, ou essa política que eu chamo mais reacionária, conservadora, de defesa da família, quando, né, em quatro paredes faz o que vocês vêm acompanhando que faz, né? Então é bem interessante a gente olhar esse discurso político conservador de defesa da família, quando que, na prática, ou em determinadas situações, não há nenhum respeito à família, mas às vezes apenas um discurso como forma, né, de conquistar um espaço que está vago ali, né, nas discussões políticas que acontecem, tá? A gente também tem as instituições secundárias, por exemplo, a igreja, o Congresso, os tribunais, os sindicatos, as universidades, as faculdades, a escola, tá? Então, estão percebendo que a gente tem aquelas instituições mais, que eu diria assim, num primeiro momento, que é onde você precisa estar, primárias, tá? Família, propriedade, a ideia do Estado, de proteção, e a gente tem outras instituições, e que são instituições de longo tempo, né? Então, se você vai falar de família, família, nós já ouvimos falar de família, gente, olha, desde a antiguidade. A questão da propriedade, né, a partir do momento que surge a propriedade privada, que ela deixa de ser de uso coletivo, meus amigos, passa a existir a necessidade de Estado de poder que preserve, que te garanta, né, o direito à propriedade. E as instituições secundárias, né, eu diria para vocês também, são instituições seculares. Tá? Então, observe a importância, por mais que em determinados momentos a gente diga, eu não preciso do Congresso Nacional. Meus amigos, se você é estudante de direito e diz que a gente não precisa do Congresso Nacional, você diz que não precisa do STF, eu te aconselho a trancar o curso e fazer qualquer outra situação menos direito. Porque o direito, o Estado democrático de direito, ele é condição, né, à existência de Congresso, dos poderes, dos tribunais, tá? Não pode existir um único poder, tá, gente? Então, o Estado democrático de direito exige, né, a presença, né, e a harmonia entre os poderes, tá? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, tá?
Talvez aquilo que o André está colocando aqui tem relação com que a criança precisa de convivência. Eu tenho muitos amigos que as crianças não aguentam nem chegar na frente da tela do computador, né? Elas gostavam de jogar, até gostam de jogar, mas fala de aula na frente do computador, elas fogem, né? Então, que eu acredito que alguns de vocês também não ficam o tempo todo na frente do computador assistindo às nossas aulas, mas tudo bem, né? Mas observem, você é adulto, se você não assistir, você pagou a tua mensalidade, é você que comprou a mercadoria e chegou e disse na loja, eu não quero levar. Agora é diferente da criança, né? A criança tem sido um desafio, né? Então, eu te entendo aí, André, o desafio que deve, né, quem tem crianças pequenas, todo este processo, todo este tempo, né, e que a gente não tem outra alternativa, né, gente? É vacina e vacina, né? Aqui, só para avançar sobre a questão dos institutos, né? Então, a instituição, como vocês percebam aqui, a instituição ela tem uma abrangência muito maior. Olha o que é quando a gente fala em família. Família, a gente até pode mudar características específicas, né? Vou dar um exemplo. A gente tem aquela família patriarcal, tradicional, a gente vai ter outros modelos de família, né? Há outras formas de composição, de organização, né? Se você vive com a outra pessoa do mesmo sexo, é família, é um outro entendimento de família, mas a gente continua falando quem é a tua família, é com quem você convive, é com quem você mantém esses laços afetivos, tá, gente? Então, quando a gente fala aqui de família, independe da forma como ela está composta, tá? Até porque a família, em função deste caráter longínquo, ela vai passando por características e mudanças, tá? Claro que quando a gente está falando da questão da propriedade, a gente ainda mantém as mesmas características, né? O que é a propriedade, o que é o Estado, tá? Então, mas igreja, né? Então, a gente tinha igrejas, no caso, mais as religiões mais tradicionais, mas o papel da igreja na contribuição, na ajuda, na melhoria das mudanças, né, na sociedade, da convivência, no sentido de apaziguar conflitos, o papel das igrejas ela é fundamental, né? Então, o papel do Congresso, embora a gente tenha períodos com o Congresso fechado, nós todos sabemos da importância, né, do Congresso justamente para aquilo que nós conversamos há pouco, né, na questão da harmonia dos poderes, a importância, né, dos tribunais. Eu vou dizer para vocês, nós estamos sentindo os efeitos da reforma trabalhista que praticamente aniquilaram com o poder de força dos sindicatos, tá? A gente deveria ter passado por alguma reforma sindical? Eu acredito que sim, mas, meus amigos, a gente vem percebendo que a gente, entre ter um sindicato com problema e não ter sindicato, é preferível a gente ter sindicatos com problemas, tá? Porque são instituições importantes que dão grande contribuição, né, para a vida dos trabalhadores, para a garantia de direitos de trabalhadores, né? Então, os sindicatos têm um papel fundamental, manutenção de direitos, tá, gente? Então, quando a gente não tem sindicato, não tem ninguém que faça a defesa por você, ou pela sua categoria, meus amigos, qual vai ser a consequência?
a perda, né, daqueles direitos. Você não tem ninguém que vai fazer lobby, você não tem ninguém que vai fazer a defesa dos seus interesses, e nós necessitamos disso, tá? E aqui, em relação aos institutos, né, os institutos, eles têm uma extensão maior. Como assim? Aliás, menor. Como assim uma extensão menor, tá? Então, olhem aqui, gente. E são situações que nós temos presente no nosso dia a dia. A gente, quem é que tem a propriedade? A gente está falando da propriedade como uma instituição. Eu tenho a posse, o instituto. É um instituto do direito real à posse. A propriedade é uma instituição jurídica, tá? Agora eu pergunto para vocês, como é que você tem como é que você tem a propriedade de algo? Por exemplo, um imóvel. O que identifica que você tem a propriedade de um imóvel? O fato de você morar nele? A escritura também? Não é o fato de morar, por exemplo. Essa sala que eu sou aqui, do escritório, é alugada, tá? Então, eu posso falar meu escritório? Sim, é onde eu trabalho, onde eu atuo, tá? Mas eu, no momento, eu tenho a posse, sim, mas eu tenho a posse a partir de um documento, de um contrato de aluguel, tá? Agora, a propriedade, ela se dá, e eu não vi que vocês tenham escrito ali, tá? Pelo registro, pela matrícula. Então, por que é importante a gente, quando é a compra e o registro? Perfeito, Amália, tá? Então, eu fiz um contrato de compra e venda. Por que é importante que as pessoas consultem um advogado e por que é importante que você conheça de direitos reais? Tá? Eu vou comprar um imóvel. Qual é a garantia que eu tenho que este imóvel ele não está penhorado, ele não está indo a leilão por uma questão de dívida, tá? E que ele não tem problemas? Pela identificação e busca de certidões negativas nos documentos públicos, tá? Então, meus amigos, uma das questões essenciais, tá? É a gente, quando que as pessoas vão comprar, por exemplo, na quinta-feira eu tenho agendado para discutir ali uma situação de contrato, né? Porque uma pessoa está querendo vender um imóvel para outra, tá? Porque daí o pagamento vai ser parcelado, a pessoa não quer passar, não quer fazer ainda escritura pública, tá? E não quer haver a transferência de propriedade. Daí, eu tenho que falar para quem está vendendo quais são os riscos, quais são os problemas que advêm dessa situação, e eu também preciso falar, né, para quem está comprando, quais são os possíveis riscos. Então, para quem está comprando, que garantias, que preocupações precisa ter. Essas situações, gente, nós precisamos passar. Então, não é simplesmente, mas eu vou pegar um contrato, vou copiar aqui da internet. Meus amigos, não é simplesmente você lançar informações. Você precisa analisar e apontar como é que vai ser a relação jurídica entre quem está vendendo e quem está vendendo, os compromissos, não só ali em questão de pagamento, mas também com as outras situações, principalmente pagamento de impostos, tá? Deixa eu ver, alguém levantou a mão, desculpa que me apareceu o nome e caiu e eu não consegui pegar o nome, mas está com a palavra, estou passando. Odir, é o Jonathan. Só para Tá. perder um pouquinho o tempo, referente ao Desculpa, Jonathan, que começa novamente. Está me ouvindo? Agora sim. Referente ao que o senhor estava comentando sobre o sindicato.
Eu acho que está cortando, Jonathan. Eu não Tá consigo ouvindo? ouvir. Ô, Dir, tá ouvindo? Agora sim. Eu comentei que teve essa reforma, o pessoal acaba tendo que contribuir para ter acesso, não ter da forma correta, do seu entendimento, e isso eu teria que ser ainda livre a pessoal, trabalhador. Jonathan, eu não consegui ouvir porque tu começa bem a tua fala e depois ela some, tá? Tá Você ouvindo? fala da contribuição sindical? Sim, ela está sendo. O trabalhador precisa pagar ela mensalmente, ou a empresa paga ela mensalmente. Aí desconta, né, do trabalhador. A empresa não paga, o trabalhador tem acesso normal a ela ou fica vedado o acesso dela? O que que acontece? A contribuição sindical, ela é feita, o desconto da contribuição sindical é feito em 2 meses somente. Sim, Março e, se eu não me engano, agosto. concordo. Mas se o trabalhador ou o empregador não tiver feito a contribuição, ele não tem acesso à informação. O que que acontece, tá? Essa contribuição, tá? Ele é obrigatório, é por lei fazer. Claro que agora você, na condição de trabalhador, precisa autorizar e dizer que você quer fazer, tá? Então, a reforma trabalhista alterou essa situação. Então, o desconto que antes ele era obrigatório, agora precisa ser autorizado, tá? Agora precisa ser autorizado pelo trabalhador, tá? Se não for autorizado, a empresa não pode efetuar o desconto, tá? No caso, ele tem livre escolha de se escolher se é pagar ou não. Mas se ele não quer pagar, ele quer uma informação do sindicato quando for necessário, então ele não vai ter. Olha, é que alguém tem que financiar o sindicato, né? Porque o sindicato, ele é uma instituição. E como instituição, como é que ele vai ser mantido? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sou filiado ao sindicato o Simpro, que é o Sindicato dos Professores Particulares do Estado do Rio Grande do Sul, desde 1995, quando eu comecei a ministrar aulas, tá? E, e da mesma forma, a minha esposa, ela é sócia, né, mais ou menos desde essa época, tá? Por que que é importante a gente estar vinculado a um sindicato? Né? Eu, aqui, Odir, e principalmente por quem acompanha as situações. Se não houver sindicato que faça negociações, manutenção de cláusulas, tá? Quem é que vai fazer a defesa dos trabalhadores? Meus amigos, é uma questão de poder, tá? Tá, a empresa vai fazer a negociação diretamente contigo. Pessoal, não há possibilidade de você pontuar determinadas situações para todos os empregadores, tá? Não há necessidade, tá? Em muitas situações, tá? Você consegue discutir, tá? Em outras, o empregador estabelece as regras e ponto final. Quem vai fazer alguma discussão em relação a isso? Gente, somente o sindicato, tá? Então, o sindicato, ele é uma instituição. Esse discurso, da mesma forma que eu faço a defesa do Congresso Nacional, da mesma forma que eu faço a defesa a defesa no caso do judiciário, eu faço a defesa dos sindicatos, porque são instituições. E como instituições, elas são fundamentais e importantes para as condições de trabalho, fazer as discussões. Se nós avançamos, olhem o que eram as condições dos trabalhadores
século XVIII, século XVII, período ali de Revolução Industrial. Nós não avançamos ainda o suficiente, talvez em algumas situações, mas se não fossem os sindicatos, meus amigos, olhem que direitos que seriam mantidos para os trabalhadores, quais são as discussões. A maior prova, meus amigos, foi agora na reforma previdenciária. Como a reforma trabalhista aniquilou com o poder financeiro dos sindicatos, nós aniquilamos com os poderes de representação dos trabalhadores do Brasil. E daí nós elegemos, com todo o respeito que eu tenho aos religiosos, a gente achou que é importante agora, para salvar o país, eleger ou pastor, ou alguém que está vinculado a alguma religião, tá? Ou alguém que está vinculado à questão da segurança pública, salvação. E a gente tem visto que somente isso não basta, não é suficiente. A gente tem que eleger os representantes da segurança pública, a gente tem que eleger os representantes das religiões aí também, né? Mas a gente tem que eleger também os representantes que vão fazer a defesa das classes trabalhadoras, tá? Este é o grande desafio para quem opera o direito. Fala. Não, concordo. Concordo até com a tua explanação referente que a gente tem o direito de escolher os nossos defensores. Como o sindicato acaba se tornando agora uma instituição paga para ela, tu tem direito de também contratar um advogado. Então, eu acredito que... Mas esse serviço tinha nos sindicatos, tá, gente? Não, tudo bem. Mas eu entendo que é um serviço que hoje se tornou melhor porque ele é pago. Então, o próprio trabalhador tem o direito de escolher se quer ou não. Acho bacana. Pode ter um sindicato, como pode não ter, se torna uma escolha do próprio cidadão de exercer a cidadania. Mas sempre foi. Posso tentar terminar de falar? Oi? Não, só para te esclarecer. Não, é que eu tô... A liberdade de se sindicalizar sempre aconteceu, mesmo antes da reforma. Agora, o que tem de diferente é a contribuição obrigatória, que deixou de existir para aqueles que não eram sindicalizados. Concordo. Já tive posições que eu tinha que pagar sindicato para sindicato que não existia. Então, eu entendo que quando tem uma classe que tem um sindicato que ele vai contribuir, ele vai lá e escolhe pagar o serviço. Quando é obrigatório, eu acho que, como o senhor comentou agora, o legítimo direito do povo acaba sendo abstrato. A gente se baseia muito no passado. Concordo muito com o senhor. Hoje acontece muito de ser pastor ou de ter uma crença e o pessoal estar usando algumas ondas de momento na atualidade, século XXI, para se engrandecer e ganhar voto. Assim como foi nas décadas passadas, usaram isso, se engrandeceram e usaram isso também. Eu acredito que a gente tendo a nossa escolher pagar esse sindicato, eu acho mais saudável ao povo escolher de que formas ele vai ter conhecimento, de que forma ele vai gastar a defesa dele. Jonathan, o teu microfone está falhando, a gente não consegue te ouvir com qualidade e tu me desculpa que às vezes a gente não consegue entender porque o teu microfone está falhando. Os próprios colegas já apontaram aqui, tá? Melhorou? Agora sim, mas daí tu tem que conversar e manter da forma como tu está conversando agora, porque senão ele desaparece. Não, eu botei um fone de ouvido. Tá. Não, só queria comentar que em relação a gente se baseia muita coisa no passado e que sim, hoje muita gente aproveita na questão política para poder ganhar voto em algumas ondas que aparecem, ondas religiosas, ondas de conceito,
para poder se engrandecer. Sim. A minha posição é que eu acho que é saudável hoje não ser obrigatório pagar o sindicato, porque tem sindicatos, como tudo na vida, sindicatos bons, sindicatos ruins. Então, cabe sim, eu acho que é interessante que cabe ao empregado, ao colaborador, ele escolher de que forma ele quer a defesa dele. Que da mesma forma ela está se tornando privada, eu tenho que pagar uma mensalidade igual, ou eu posso contratar alguém quando for necessário. O que a gente está fazendo aqui não é específico de sindicato A ou B, né? E nós vamos, todas as instituições, elas têm problemas, tá? Sim, concordo. Formadas por humanos, né? E como nós somos falhos, então nós e falhamos, né? Então as próprias instituições elas vão ter problemas, tá, gente? Sim, Então eu concordo que ela existe. sem Eu concordo que problemas. ela, eu concordo que ela exista, eu digo. Eu só não concordo quando era obrigatório. Eu acho saudável que seja uma escolha. Eu até vou te dizer o seguinte, que se fez muita coisa errada também com talvez aquele recurso, acho que sim, né? Não vou dizer, e até porque não sou aqui para defender A ou B, eu estou aqui para fazer a defesa da importância das instituições, né? Da mesma forma que eu faço a defesa dos tribunais, do Congresso Nacional, para o Estado democrático de direito, para o âmbito jurídico, a existência dessas instituições, elas são saudáveis e elas contribuem para o desenvolvimento e a manutenção da sociedade. Né? É nesse sentido. Tá? Agora, concordo contigo que havia problemas, há problemas ainda, né? Por exemplo, se a gente for ver em termos de Congresso Nacional, né, o que o Congresso Nacional faz com os recursos né, eu não sei se vocês viram, o abastecimento, aquelas verbas de gabinete, aqueles recursos que estão disponíveis, né, para os deputados, né, gente, aquilo é uma coisa, né, absurda, a quantidade de recursos. Se a gente vai ver, todas as instituições, elas têm as suas limitações, têm as suas falhas, têm os seus problemas, tá? Agora, acho que o grande desafio nosso é evoluir, tá? Evoluir, tá? Eu acho Sim. que as instituições... Só para finalizar e deixar o senhor seguir a aula, eu só quis me posicionar dizendo que eu acho interessante as pessoas terem livre escolha. Ok, né? Eu não acho bacana quando uma coisa que é de defender o povo não ter escolha. Sim. E por isso que o Estado democrático de direito é a garantia, né? Sim. É a garantia. Então, a existência das instituições, a existência do Congresso, a existência dos tribunais, né? Então, eles são extremamente importantes, né, para a vida em sociedade. Então, tá. Dando continuidade, voltamos aqui, né? A gente falou da propriedade e da posse, tá? Como a gente aqui está conhecendo, o Congresso Nacional é uma instituição, a gente já ouviu falar, né, na questão do impeachment, né? E ele se tornou muito conhecido de 2015 para cá, porque houve o impeachment, né, de uma presidente da República, né? De uma presidente, né, da República. Então é um instituto, o impeachment é um instituto. Mas a gente, além desses né, institutos mais conhecidos, tá, a gente tem outros que são muito presentes no dia a dia no direito. Por exemplo, a falência. A falência no direito, né, empresarial, falimentar, né, ela está muito presente. Né? A questão do usufruto. Tá? Vocês sabem o que é o usufruto? Tá? O usufruto é um instituto que está vinculado à questão da propriedade, principalmente quando alguém faz
uma doação, ou dependendo até pode ser uma venda a um preço mais reduzido de um bem, e que ela vai usufruir, né, do bem e dos frutos produzidos por aquele bem, né? Então, eu vejo isso muito em propriedades, né, que as pessoas passem os bens para os filhos, tá, já em vida, mas é colocado lá, registrado na matrícula do imóvel, o usufruto, tá, gente? O usufruto é que a pessoa vai usufruir daquele bem, né, por enquanto viver, tá, gente? Então, o usufruto está vinculado também, né, principalmente a questão ali do direito real, tá? A tutela, a curatela, tá? Então, quando a gente está falando de tutela, eu estou falando daquelas situações, né, de menores que os pais ou faleceram ou perderam o poder familiar, tá? Porque a guarda, o Instituto da Guarda, ele existe com poder familiar. Quando não há poder familiar, que foi pela morte ou pela própria destituição do poder familiar, nós vamos falar em tutela, né? O tutor é aquele que é responsável, né, por zelar, cuidar e administrar bens de incapazes, tá? Interesses, no caso de incapazes. Curatela. Curatela, para você estar claro, o que é a curatela? Sim, professor. É quando tu tu é tutor de uma pessoa com deficiência. Exato, que daí ele é maior de idade. Quando é maior de idade, a gente fala em curatela. Quando é menor, a gente fala, né, em tutela, tá bem? E também a prescrição em decadência. O que é prescrever, o que é decair? A prescrição e a decadência, vocês já ouviram falar nisso? Alguém de vocês já fez uma disciplina chamada Teoria Geral do Direito Civil? Vocês estão aqui com o Código Civil aberto? Vão lá no artigo 205 e 206 do Código Civil. Tá? No artigo 205, tá? Então, aqui, gente, vocês vão ver, tá? Todas as regras, tá? Vocês vão ver todas as regras, tá? No artigo 205 e 206, a prescrição. O que é prescrever? É que a pretensão de você bater no judiciário, tá? Você tem este período, tá? Então, por exemplo, se alguém se hospeda num determinado local, vou dar um exemplo, digamos, uma pensão, tá? Ou também, no caso, num hotel, tá? Você tem um determinado período para cobrar. Porque se você não cobrar neste período, a tua pretensão, né, a pretensão de ingressar, quer dizer, ela perde valor, tá? Você tem este prazo. Da mesma forma, aconteceu alguma situação, né, de seguro, tá? Você tem 1 ano para acionar o seguro. Se você não acionar, eu vou dar um exemplo, você ficou inválido, tá? E você não acionou o seguro neste período, tá? Você tem 1 ano para acionar o seguro, tá, gente? Então, são os prazos aqui. Vou dar um outro exemplo, na questão de alimentos, pensão, tá? Olha, alguém está devendo alimentos. Você 2 anos. Opa, mas aqui tem alguns aspectos interessantes que a gente precisa conhecer do 197, tá? Olhem aqui, que a gente conhecendo o direito, tá? Olha aqui, não corre a prescrição
entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, tá, por exemplo, se eu estou devendo alimentos há 5 anos para o meu filho, ele só tem o direito de cobrar nos últimos 2 anos. Não. Se ele é menor de idade, tá? Se ele tem menos de 18 anos, ele pode cobrar de todo o período, tá? Então, são essas questões que a gente precisa ficar atento em relação aos institutos, né, da prescrição e da decadência, tá? Decadência significa que decai o teu direito, né? Por exemplo, eu vou aqui na própria Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal, né? E eu não sei se vocês viram, agora com toda a anulação que teve dos processos ali contra o ex-presidente da República, né, o presidente Lula, há uma discussão que algumas situações podem prescrever. O que quer dizer isso? Que se aquele crime prescreveu, ele não pode mais ser punido, tá? Então, são outras situações importantes. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui sobre a questão do prescreve os direitos do trabalho, só um minutinho. Deixa eu só Ctrl F, sim, tá? Deixa eu só ver aqui, tem expressão para trás. Junta aqui, anos. Aqui, 7. Tá, é no 7 aqui. Tá. Deixa eu ver se apareceu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá. Olhem aqui o inciso 29, tá? Do artigo 7º da Constituição, tá? Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Há poucos dias, tá? A gente fez aqui uma defesa trabalhista, tá? Que as pessoas ingressaram com a ação após 2 anos da extinção do contrato de trabalho, tá? Então, eu só vou mostrar aqui, só um minutinho, eu vou precisar interromper aqui só para não mostrar para vocês o nome, tá? Um exemplo, só um minutinho, por gentileza. Aqui eu vou abrir para vocês. Um minutinho, que eu vou abrir a defesa que a gente fez, tá? Aqui. Eu não... Só um minutinho. Ok? Olhem aqui.
Então, estou mostrando para vocês, tá? Estou mostrando para vocês aqui, ó, a reclamante postulou pelo pagamento de verbas trabalhistas envolvendo o suposto contrato de trabalho datado de 13 de dezembro de 2016 até 12 de fevereiro de 2019. Conforme o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e artigo 11 da CLT, ocorre a prescrição bienal após o prazo de 2 anos contados da extinção do contrato de trabalho. Portanto, levando em consideração que a reclamatória foi ajuizada em 15 de 3 de 2021, resta prescrita a pretensão dessa reclamação trabalhista. Como assim prescrita? Tá? Meus amigos, é exatamente o que a gente está vendo aqui, o Instituto da Prescrição e da Decadência, tá? Na Constituição, que eu queria mostrar, até o limite de 2 anos. Se a pessoa ingressou após, no caso, 2 anos, tá? O que acontece? Prescreve. Prescreve, tá? O que é prescrição? É isso, gente. Perdeu o direito de ingressar com a ação, tá, gente? Porque você não pode ficar uma vida toda vinculado a uma situação. E é por isso que tem aquele dito que o direito não acolhe quem dorme, né? Não atende quem dorme. Se você dormir, você perde aquela situação, tá, gente? Tá? Então, é nesse sentido que a gente está falando da prescrição e da decadência. Compreenderam, gente? Eu achei bacana a pergunta aqui do Matheus, tá? Por exemplo, e daí a gente tem a prescrição aquisitiva. Tá? Como a gente tem a prescrição que você perde o direito, você tem a prescrição na qual você adquire o direito, tá? Por exemplo, daí eu vou mostrar para vocês o artigo 1338, se eu não me engano, tá? Eu vou aqui no Código Civil para mostrar isso para vocês, tá? O artigo 1300, acho que é 238. 238, tá? Está compartilhado com vocês a tela, né? Ok? Tá? Então, olhem aqui. Aquele que por 15 anos, tá? Sem interrupção. Então, observem que aqui, para que a pessoa adquirir o direito, 15 anos. Estão percebendo? Claro que daí depois é interessante a gente olhar aqui, que reduz para 10 anos, adquirir a propriedade independente de título e boa-fé. Eu pergunto para vocês, o que é título? Tá? O que é título? Você está com o microfone ligado aí? Tá? Hein, gente? O que é título? É um documento, exatamente. Tem, Júlio? Tem exceção, tá? Tem exceção, tá? Eu vou ver se eu localizo aqui uma situação, porque tem, olha aqui no artigo, e o que é interessante, as situações que você tem que analisar, por exemplo, tá? Quando que algo assim suspende, tá? Ou melhor, interrompe a prescrição, tá? Então, é isso que a gente precisa olhar. Tem algumas situações que elas estão no artigo 197, não é próximo do 197. Olha aqui, ó. Olha aqui. Das causas que interrompem a prescrição, tá? Então, a gente tem algumas situações aqui
esses 7 incisos aqui, dependendo das situações. A questão lá dos 2 anos, tá? Dos 2 anos, por exemplo, a pessoa foi contratada, tá? Novamente pela empresa. É uma das situações que interrompe, né, um novo vínculo com a empresa, mas do contrário, tá? Aqui a gente não tem exceções. Vamos dizer, a pessoa teve algum problema de saúde que ficou incapacitada ali durante um determinado período, tá? Nessas situações você teria alguma exceção justificativa. Do contrário, meus amigos, são os 2 anos, tá? Os 2 anos que a gente precisa, né? Porque isso está aqui na Constituição, tá, gente? Tá? Isso está para cobrar, por o que o Estado tem para nos cobrar de imposto atrasado, também são 5 anos, tá? Passou dos 5 anos, não pode, prescreve, daí você normalmente informa o município, o Estado, ou a própria União, que aquela situação está prescrita. Eu não sei se eu deixei de responder alguma pergunta. Então, nós vamos aqui, tá? A gente também tem institutos, né, do direito processual, como a intervenção de terceiro. Como assim terceiro? Gente, olhem aqui, ó, tá? Deixa eu só me localizar aqui. A gente tem... Deixa eu ver se aqui eu consigo. Vamos ver se este aqui ele vai me permitir. Eu estava tentando ver se dava... ok, não é aqui. Uma situação que eu... Não... que eu poderia usar um quadro, agora eu esqueci onde é que eu uso, devo compartilhar aqui. Tá. Então, olhem aqui, meus amigos, tá? A gente tem o autor, né, num processo, e do outro lado, a gente tem... Deixa eu ampliar isso. Tá? E a gente tem o réu. Este processo, ele pode interessar, tá? Este processo, tá? Ele pode interessar a terceiro, tá? Ou envolver terceiro. Então, a intervenção de terceiro é quando um terceiro fora do processo vem aqui e diz, olha, este bem não é do réu, ele é meu. É um dos exemplos de intervenção de terceiro, tá? Recurso de apelação. O que é o recurso de apelação? A gente vai aqui no CPC, tá? O que é o CPC? Código de Processo Civil, tá? E daí a gente tem os recursos. Neste processo aqui, ó, o juiz deu a sentença, que é a sentença, né,
que é a decisão de primeiro grau, eu posso ficar, se ela foi improcedente ou não está de acordo com aquilo que eu estou buscando, o que eu posso fazer? Recurso, né, de, apelação, tá, ao tribunal, tá? E daí vai aqui aquilo que a gente chama segundo grau, tá, gente? Então, são esses institutos que eu estou mostrando aqui para vocês. Agravo de instrumento, mesma coisa. Vamos dizer, antes da sentença, daí teve aqui uma decisão, que a gente chama decisão interlocutória, tá? Então, que é igual a uma decisão de meio, né? Meio aqui no processo, eu fiquei descontente com essa decisão, eu posso fazer um recurso chamado agravo de instrumento, tá, gente? Então, são essas situações, estou situando vocês no processo, tá? Estou situando vocês aqui no processo. Aliás, eu até acho que posso mostrar aqui um processo que é do núcleo de prática jurídica, que não tem problema de mostrar que tem essas situações de agravo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é um processo do núcleo de prática jurídica. Tá? Tá? Até aqui tem um prazo que é para amanhã, que a gente precisa. Este processo lá no núcleo de prática jurídica, tá? Este processo aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos voltar, tá? Então, olhem aqui, tá? Pam, pararam, pam, pam. Tá? Olha o que aconteceu. Tá. Olhem aqui. Aqui nós fizemos o processo pelo núcleo de prática jurídica, tá? Para a questão da cobrança de alimentos, tá? A questão dos alimentos, tá? Foram fixados os alimentos. Aqui nós juntamos os comprovantes, né? Já que a gente juntou lá no INSS os comprovantes, toda a situação, tá? O réu aqui se manifestou, tá? Apresentou a contestação, tá ok? O juiz aqui, ó, decisão interlocutória. Estão vendo? Aqui tem uma decisão interlocutória. Vamos ver a decisão, ó. Defiro a gratuidade à parte ré. A parte ré postula em sede de reconvenção a exoneração de alimentos fixados na decisão do despacho 15, requerendo apreciação de tal pleito a título de tutela provisória. Aqui eu entendo que houve um equívoco por parte, no caso de quem fez a defesa, no sentido que poderia fazer um pedido na própria contestação, não em reconvenção, mas ok, né? A parte fez essa opção, tá? Essa diz que o deferimento de antecipação de tutela exigida a concorrência dos requisitos de existência de prova inequívoca e fundado o receio de dano. No caso, porém, não está presente a probabilidade do direito. Isso porque todas as questões levantadas pelo réu dependem de dilação probatória, né, de você apresentar as provas durante, né, o processo, não havendo nos autos nada em concreto, né? Então, aqui, ó, foi indeferido a tutela provisória, ok? Daí, então, a gente vai ver aqui, ó, tá?
aqui foi indeferido, daí então aqui, olha aqui, ó, deixa eu ver até que dia que é o prazo, até dia 14 do 10, tá? Até dia 14 do 10, a parte fez o agravo de instrumento no dia 20 do 10, que eu acho fora do prazo, tá? Então, fora do prazo, tá? Então, perdeu porque são 15 dias e tinha que ser dentro deste prazo, tá? Aqui a partir do despacho, tá? Então, observem que a questão de prazos no direito é sagrado. Se tu não faz dentro do prazo, há tanto que não conseguiram reverter essa situação, tá? Pelo que eu conheço, não conseguiram, aqui tá a decisão do agravo que veio, tá? Que não conseguiram reverter a situação. Então, observe, meus amigos, que o agravo de instrumento é aquele recurso que tu faz aqui no meio do processo, tá? Então, estou mostrando aqui para vocês, né, o cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? É quando você tem uma decisão judicial e a parte não cumpre, né? Ou é a etapa seguinte a transitou em julgado da sentença, ela deve ser cumprida, tá? Então, o próximo passo é este. E a execução, é um dos exemplos que eu estou dando aqui para vocês, eu emiti um cheque, paguei para vocês aí com cheque. Vocês depositaram o cheque, ele não tem fundo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão executar, porque eu passei para vocês um documento, que esse documento ele recebe um nome que ele se chama título executivo, né? E por ser um título executivo, então, né, vocês podem cobrar e executar este título, tá? Aliás, quem diz isso é o próprio Código de Processo Civil, se eu não me engano, aqui no artigo... Ctrl F. No artigo... se eu não me engano, 803. Não. Se alguém puder me apontar, por favor. Aqui, ó. 784, tá? Então, olhem aqui, meus amigos, tá? Aqui que são descritos os títulos executivos extrajudiciais, e a partir daqui que a gente olha, tá? Como é importante eu fazer um contrato bem feito, tá? Aqui está um exemplo, né, de um contrato bem feito que eu falei para vocês, que ele vai virar o quê? Um título executivo, tá? Um contrato bem feito. Se ele não for bem feito, tá? Ele não é um título executivo. Tá? Muito bem. Então, aqui, meus amigos, a ordem jurídica, ela identifica-se, né, por esse conjunto de normas em vigor num Estado, né? E principalmente aqui que a gente chama Estado democrático e de direito, tá? Então, de um modo em geral, gente, o sistema jurídico ele é composto por todo o ordenamento positivo do país. Quando eu falo em ordenamento positivo, eu estou falando de quê, gente? Estou falando da Constituição, estou falando dos códigos, de todas essas normas aqui, ó, que nós acabamos de mostrar para vocês. Mostrei 3 normas aqui, né, já na aula. Código Civil, Constituição, Código de Processo Civil, tá, gente? Então, essas normas que, quando eu estou falando aqui de todo ordenamento positivo, é a norma escrita. Normas consuetudinárias, tá? Essas normas que vêm do costume, tá, gente? A questão do costume, tá? Então, nós já, quando estudamos a questão dos direito e moral, falamos sobre isso,
tá? A questão da jurisprudência, tá? Na semana passada, eu não pude mostrar para vocês a questão da jurisprudência, e daí, acompanhamento processual, eu vou mostrar, onde é que a gente enxerga a jurisprudência. Vocês percebam que eu sempre entro nos sites oficiais, tá? Então, se alguém puder me dar um tema, uma situação, vou botar aqui prescrição, que foi, né? Prescrição, vamos buscar para ver o que vai aparecer aqui, né, sobre prescrição. Então, vocês estão vendo, olhem aqui, tá? Prescrição é um assunto, tá? Bastante discutido, estão vendo aqui julgados da semana passada, olha aqui, gente, ó, julgados todos da semana passada, do dia 23, dia 23 foi quando? Foi sexta-feira, tá? Então, 22, tá? Quinta-feira, ó, julgados da semana passada, vocês estão vendo aqui, ó, sobre prescrição, tá? Então, é aqui que eu venho buscar jurisprudência. O que é jurisprudência? Né, que nós vimos na semana passada, são as decisões, né, elaboradas, né, por órgãos colegiados, tá? E o tribunal é um órgão colegiado. Princípios gerais né, do direito, que a gente viu na semana passada, então o sistema jurídico, ele é composto, né, que são aquilo que nós falamos na semana passada, as fontes do direito, tá? E daí, gente, aqui outro ponto, assim, bem importante, que o direito, ele é imposto à sociedade por meio de normas de conduta. Como assim normas de conduta, tá? São situações que a sociedade foi idealizando e que ela entendeu importante para o apaziguamento da sociedade, para evitar conflitos, tá? Então, para que os ideais de justiça sejam alcançados de forma eficiente, o direito, ele é coercível. O que quer dizer isso? Tá? As descrições da norma obrigam você a ter um determinado comportamento, seja ele positivo ou negativo. Você pode fazer ou você deve fazer. Vou dar um exemplo. Você tem obrigação, e eu não sei se vocês acompanharam e vêm acompanhando aquela situação da morte que envolveu aquela criança lá na companheira daquele vereador. A mãe tinha a obrigação de zelar e cuidar pela integridade daquela criança. Se ela não tomou determinadas providências, não saiu, não denunciou, não fez o que deveria fazer, ela pode não ter participado, né, como na carta que ela escreveu, que eu acho aquilo também é uma estratégia, a mudança de rumo é também uma estratégia, tá, da defesa, mas não nega a negligência dela. Tá? Da mesma forma foi em relação ao pai do menino Bernardo, né? Não se nega a negligência dele durante todo, né, aquele período de convivência com a madrasta. Tá? Então, toda norma jurídica se apresenta como uma descrição hipotética, prevendo a produção de certos efeitos, tá? E daí permitindo ou não determinadas situações, tá? Assim, a previsão contida na lei contém um modelo ou um tipo de fato com os quais existem em todas as categorias jurídicas, tá? Então, aqui, eu estou trazendo alguns exemplos para vocês, tá? Que o fenômeno da tipicidade, ele é universal do direito, tá? Eu trago aqui um exemplo, né, do direito penal e um outro do direito civil. Por exemplo, né, no direito penal, as condutas criminosas e reprimidas são descritas na lei, tá? Por exemplo, se a gente abrir aqui o código, né, de processo, e meus amigos,
se alguém de vocês pretende atuar no direito penal? Opa. Se vocês pretendem atuar no direito penal, tá? Vocês precisam saber de cor todos os códigos. Opa, como assim, gente? Os artigos, melhor. Vocês precisam saber os artigos, porque o cliente que vocês vão atender, ele sabe, ele vai te dizer, ele não vai te dizer o que ele fez, ele vai te dizer normalmente qual é o artigo que ele está envolvido. Deixa eu ver se... Tá? Então, eu vi aqui, né, que vários... Eu acho que a Melissa, que trabalha também com direito né, penal, tá? Que eu lembro, assim, das aulas, tá? Este pessoal, eles sabem o artigo de cor. E, normalmente... perfeito. Na vara das execuções criminais, tá? Meus amigos, este pessoal, eles sabem e vão apontar sempre o código que eles... aliás, o artigo, não o código, o artigo melhor, tá? Então, por isso que é importante não matar, tá? Então, observem aqui. Tá? Então, ele dá a orientação, deixa eu ver, matar a influência, tá? Oi? Professor. Oi. Nós tínhamos 2 apenados que faziam trabalhavam com a gente no cartório, né? E logo que eles chegaram, assim, um dia a gente vai e pergunta para eles, assim, mas qual é o teu crime, né? E eles respondem, o meu é um 55 e o outro é o meu 57. Vamos ver, então, aqui, ó, 155. Tá percebendo, gente? Se tu não sabe qual é o artigo, tu não sabe o que ele fez. Exatamente. Tá? Então, obrigado aí por ajudar. Tá? Estão vendo, gente? Tá? São esses, né, sempre e até os próprios colegas penalistas, tá, gente? Eles sempre vão falar, né? Daí, às vezes, eu tenho pelo menos 3 amigos penalistas que a gente se relaciona, e daí, então, eles normalmente, o artigo de, ok, me diga, traduza, tá? Porque quem não trabalha e não faz penal como eu, tá? Eu não atuo, né, na área criminal, você não tem na memória, né, os artigos e essa situação como, né, os colegas, e eu admiro, né, os colegas que trabalham, que têm isso muito claro, o artigo tal, é o artigo Y, tá? Tenho grande admiração por esses colegas. Então, gente, aqui, né, no direito privado, né, no direito civil, vários institutos são delineadores também por uma descrição legal, né? Assim, seja de posse, de obrigação, de testamento, de casamento. Um exemplo, não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja por parentesco natural ou civil, tá? Por exemplo, vocês sabem o que é parentesco natural e o que é parentesco civil? Ninguém sabe? Parentesco natural, vamos traduzir filho de sangue, civil, adotados, tá? E por afinidade, parentesco por afinidade. Sogro, sogra, cunhado, e sogro e sogra é para sempre, o parentesco mesmo que você se divorcia, tá, gente? Então, gente, a necessidade de certeza jurídica e a pré-determinação formal para regular as ações, né, da sociedade
levou a sociedade a constituir um poder, né, do Estado, que é o judiciário, que tem a finalidade, né, de ditar o sentido das normas, né, de aplicar as normas, tá, gente? Então, este é o grande papel, né? Então, por isso, quando eu falo aqui para vocês da importância das instituições, né, dos tribunais, do legislativo, do executivo, então, nós estamos apontando que essas instituições, elas dão grande contribuição para a sociedade, tá? Então, todas essas instituições, elas são fundamentais, tá, gente? Elas contribuem e ajudam a perpetuidade da espécie humana, a permanência, né, a continuação da vida humana. Então, por isso que nós vamos criando, né, institutos, nós vamos criando instituições e preservando as instituições, mas, principalmente, a gente vai definindo, né, nas normas quais são os comportamentos permitidos lá pelo costume, né? Então, na realidade, a norma, ela traduz aqueles comportamentos aqui para a situação legal, né, para o direito positivário, e em algumas situações, a questão da tipicidade, né? Ou seja, se você não fizer da forma como estiver descrita na lei, você está cometendo algum crime, ou se você tiver o ato que está descrito na lei, você está cometendo um crime, tá bem, gente? Então, com isso, nós fechamos essa primeira parte, né, da aula que era do dia 19, tá, gente? Então, eu vou até fechar aqui a gravação, tá? E daí, depois, a gente abre, né, depois, assim, de 5 minutos de intervalo, a discussão que é da aula de hoje, tá bem, gente? Então, deixa eu